Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Na última aula, nós estávamos abordando o controle administrativo, né? E começamos a estudar o assunto partindo daquele controle chamado controle político, né? Que um poder exerce sobre o outro, que no âmbito do direito constitucional nós acabamos nominando como checks and balances, né? Ou freios e contrapesos. É isso que a doutrina constitucionalista e acaba que também repercute na doutrina administrativista denomina o controle político como formas de freios and balances. E nós, na última aula, paramos no slide 5, onde nós iríamos começar a classificar as formas de controle administrativo a partir de algumas perspectivas diferentes, alguns critérios diferentes. Então, é daí que nós vamos partir hoje, certo? Para vencermos aí mais esse assunto da nossa ementa do nosso curso. Quero dizer que é sempre um prazer para mim estar com todos os amigos aqui de São Paulo, as amigas de São Paulo, os colegas de Natal da Zona Norte. Fico esperando chegar a quinta-feira ansioso para revê-los e revê-las, tá certo? Beleza. Então, acho que todos já devem estar vendo aí o compartilhamento. Nós vimos aqui o controle da administração pública, o que é o controle, né? Controle tem a ver com fiscalização, com atuação, com fiscalização por órgão externo ou mesmo por órgão interno, porque a depender da forma de controle nós podemos ter o controle interno e externo, nós vamos abordar isso. Aí nós vimos o controle político, que foi o da aula passada. Demos alguns exemplos, né, de formas de controle político, de checks and balances. E íamos começar agora o controle da atividade administrativa, a classificação do controle da atividade administrativa, a partir de alguns critérios, certo? Então, esse controle da atividade administrativa, que é, eu diria, o tópico propriamente dito do direito administrativo que nós estamos estudando, na medida em que controle político é assunto de direito constitucional, mas que a gente tem sempre que entender o direito, como já disse até numa das aulas anteriores, como uma unidade, né? O direito é uma unidade, o ordenamento jurídico é uma unidade, e a gente divide essa amplitude única em segmentos para fins de objetivos didáticos, para facilitar o aluno compreender. Mas o aluno tem que também saber fazer essa interdisciplinaridade entre as várias matérias do direito, né? Saber conversar o direito administrativo com o direito constitucional, com o direito civil, porque ninguém conseguirá compreender o direito na sua complexidade se apenas olhar para setores estanques do direito, né? É preciso sempre ter essa perspectiva que nós chamamos sistemática do direito, certo? Então, o controle político, que é o que nós vimos, ela é muito estudado no direito constitucional, e agora nós vamos ver espécies de controle, não mais na esfera política, mas o controle da própria atividade administrativa. Beleza? Show de bola. E esse controle da atividade administrativa, ele pode ser classificado doutrinariamente. É importante a gente saber a classificação, saber enquadrá-lo, né, doutrinariamente e didaticamente, a partir de determinados critérios. E o primeiro critério que a gente precisa analisar, que doutrinariamente aí é conhecido por todos que se dedicam à matéria, é o critério do órgão controlador, né? Quanto ao órgão controlador, nós podemos ter o controle da atividade administrativa sendo exercido pelo Poder Legislativo. Nós também podemos ter, e esse nós vamos nos dedicar, né? Também podemos ter o controle da atividade administrativa sendo exercido pelo Poder Judiciário. E nós também podemos ter o controle exercido da atividade administrativa pela própria administração pública. Tá certo? Então, no âmbito do controle da atividade administrativa, nós temos o controle muito importante, eu diria, relevantíssimo, exercido pelo Poder Legislativo. Por quê? Quais são as funções típicas do Poder Legislativo? O Poder Legislativo tem duas funções típicas dele. Ele nasceu, historicamente, para exercer essas duas funções. A primeira função típica do Poder Legislativo, inclusive, quando nasceu essa estrutura, essa ideia de Poder Legislativo, lá na Inglaterra, foi a de fiscalizar a atividade do soberano
naquilo que diz respeito aos gastos e a forma de tributação, o gasto dos tributos. Então, o Poder Legislativo nasceu primeiramente com essa função típica de fiscalizar o soberano. Fiscalizar, naquela época, o soberano era uma pessoa, né? O imperador, o rei, não é isso? Hoje, o soberano é o Estado brasileiro, né? Que é governado no Brasil por meio de um sistema de república, né? Numa forma de Estado, uma forma de governo republicana, em que uma autoridade é eleita e, a partir dessa eleição, ela tem a legitimidade para controlar a chave do cofre, como vai gastar os dinheiros públicos, quais serão as prioridades dos gastos, né, que serão realizados por aquela gestão, que valores políticos, filosóficos, morais, jurídicos serão implantados por aquele gestor. Isso é o sistema democrático republicano, em que o indivíduo ingressa, passará um mandato, o chefe do Poder Executivo, e a principal função do Legislativo, uma das duas funções típicas, mas uma das principais, é exercer a fiscalização desses gastos, dessa gestão administrativa executada primordialmente pelo Poder Executivo. Beleza, professor, beleza. Então, esse controle, portanto, legislativo, como o próprio nome diz, é exercido pelo Poder Legislativo. Nós temos esse controle, meus amigos, exercido no âmbito da União, no âmbito dos estados e no âmbito do município. Então, tudo que eu estiver falando aqui, quando eu usar o exemplo do Congresso Nacional, façam imediatamente a correlação com a Assembleia Legislativa do seu estado e com a Câmara de Vereadores do seu município, porque em cada esfera nós teremos esse controle exercido pelo Poder Legislativo, porque no Legislativo é onde estão os nossos representantes eleitos, né? No Poder Executivo também, mas no Poder Executivo ele é eleito por maioria. Então, em tese, ele não representa toda a sociedade, porque ele traduz a ideia majoritária, né? O Poder Executivo é eleito a partir de um critério majoritário. Já no âmbito do Poder Legislativo, que nós fazemos uso de um critério proporcional, é onde estão presentes as várias perspectivas ideológicas que permeiam o grupo social em que nós vivemos. E, por isso, esse poder, seja para o bem, seja para o mal, né, é que tem maior legitimidade para fiscalizar, controlar o poder executivo naquilo que são os gastos que eles vão fazer, na forma de administrar, nas prioridades que vão ser eleitas para ser implantadas pelo governante. Então, o Poder Legislativo, portanto, exerce essa função de controle legislativo da atividade executiva, da atividade administrativa. Beleza, professor, tranquilo. Esse controle pelo Poder Legislativo, ele se dá de algumas formas. Sim, aí a outra faltou falar da segunda função típica, né, do Legislativo, que é a função de legislar efetivamente. Hoje, muitos alunos, muitas pessoas pensam que a função do Legislativo é apenas legislar. Essa é uma visão, eu diria, incompleta, certo? Porque o Legislativo tem essas duas missões: fiscalizar o Poder Executivo, funções típicas, e criar as leis que vão regulamentar a vida em sociedade. Essas são as duas funções típicas do Poder Legislativo. Claro que todos os poderes exercem funções típicas e funções atípicas. Não vamos entrar nessa seara agora, porque isso é matéria de direito constitucional, mas só para lembrar a vocês que o Poder Legislativo também pode exercer função administrativa, de forma atípica, e também pode exercer função judiciária, de forma atípica. E professor? A função administrativa, de forma atípica, exercida pelo Legislativo, tem a ver com a sua auto-administração, já que ele pode e tem, para ter autonomia, ele precisa se auto-administrar. Então, ele tem que gerenciar os recursos humanos dele, gerenciar as compras e licitações do material necessário para o Poder Legislativo funcionar, gerenciar férias de servidores, nomeação de servidores, concursos públicos, licitações. Isso é atividade administrativa, feita pelo Poder Legislativo, só que é feita de forma atípica. E a função legislativa, o Poder Legislativo também pode exercer função jurisdicional quando atua nos processos de crime de responsabilidade, que é o processo de impeachment, por exemplo, em que quem julga o chefe do Poder Executivo não é um juiz togado, é o Poder Legislativo na figura no âmbito federal do Senado, né?
A depender do Estado, existem criação de órgãos especiais compostos por membros de tribunais e membros do Poder Legislativo. Mas no âmbito federal, certo? O Poder Legislativo exerce a função de julgador, na figura do Senado Federal, no processo de impeachment. E essa é uma função atípica do Poder Legislativo, porque o Legislativo, em regra, tradicionalmente não nasceu para isso, mas para exercer uma função de controle e freio e contrapeso de um poder sobre o outro, ele pode exercer a função de julgador, certo? E aí, naquele caso lá, quando há um impeachment, os senadores, quando estão lá votando, né, e os membros da Câmara dos Deputados, quando estão recebendo a denúncia do crime de responsabilidade, eles estão atuando como se juízes fossem, certo? Ah, professor, beleza. Quer dizer que é um juízo político, o processo de impeachment? É. O processo de impeachment é um juízo que tem elementos jurídicos, mas que primordialmente será tomado por aqueles que exercem função política. Portanto, é um juízo político. Tranquilo, pessoal? Beleza. Professor, mas entendi. Professor, mas o senhor já me disse, né? A gente já debateu aqui que, em virtude do legislativo ter uma composição tão plural, né? Inclusive em relação ao nível de formação técnica, né? O nível de formação intelectual, as perspectivas ideológicas. Nem todo mundo lá, professor, sabe bem fazer, por exemplo, analisar as contas de um gestor público, né, professor? Isso exige uma formação técnica, isso exige uma formação em contabilidade, em direito, em administração pública. Então, assim, como é que esses caras vão fazer isso? Em relação a analisar a correção, a eficiência, a legalidade dos gastos públicos. Bem, pensando nisso, a nossa Constituição criou um órgão auxiliar do Poder Legislativo, que é o nosso Tribunal de Contas da União. O Legislativo exerce controle sobre a atividade administrativa de diversos modos, certo? Por meio de comissões parlamentares de inquérito, por meio de comissões especiais, por meio de julgamento das contas do chefe do Poder Executivo. Só que tudo isso será feito, né, por técnicos daquela casa e julgado politicamente, analisado politicamente e votado politicamente pelos parlamentares. E no que tange a prestação de contas dos gestores, aí a própria Constituição previu um órgão especial, um órgão auxiliar do Poder Legislativo, que é autônomo em relação a ele. É autônomo, mas é auxiliar, que nós chamamos de Tribunal de Contas da União. E se isso tem no âmbito da União, tem também no âmbito dos estados. Nós temos os tribunais de contas dos estados, que fazem esse mesmo papel junto à Assembleia Legislativa. Nós temos o Tribunal de Contas da União, que faz esse papel junto ao Congresso Nacional. E nos municípios nós também temos, professor, em todo município tem um Tribunal de Contas? Não. Há estados em que existe um Tribunal de Contas dos municípios, se não me falha a memória, são apenas 3, mas a Constituição vedou a criação de novos tribunais de contas dos municípios, porque manter um tribunal é um custo razoavelmente grande para o erário público. E nem todos os municípios possuiriam capacidade arrecadatória, né? E por que não dizer, de infraestrutura financeira mesmo, para manter um tribunal de contas. Então, em regra, os tribunais de contas dos estados, eles auxiliam o poder legislativo estadual e os poderes legislativos municipais, ou seja, as câmaras municipais, analisando toda a documentação da gestão do chefe do Poder Executivo, principalmente no que tange às suas prestações de contas. Aí, as suas prestações de contas, muito obrigado aí pelas palavras elogiosas aí, doutor André. Então, os tribunais de contas dos estados, em regra, também prestam esse auxílio aos municípios, às câmaras municipais, quando estas estão fiscalizando a gestão do prefeito municipal, certo? Esse Tribunal de Contas, né, portanto, exercerá um controle técnico, certo? Um controle técnico auxiliando o Poder Legislativo na hora de verificar se o gestor público
efetuou a sua gestão levando-se em conta os princípios da administração pública, moralidade, publicidade, eficiência, legalidade, impessoalidade, verificar se o gestor público efetuou seus gastos de forma eficiente, com economicidade, observando a legalidade, com eficácia. Isso são as principais atribuições que os tribunais de contas têm, analisando isso tecnicamente, a partir dessa análise técnica, emitindo pareceres sobre as contas do presidente ou do gestor respectivo, né, governador do estado ou prefeito municipal, e enviando esses pareceres para serem julgados pelo Poder Legislativo. Quem julga os pareceres são os parlamentares. O parecer ele é um ato, né, orientativo, né? Não é um ato vinculado que vai obrigar o parlamento a julgar as contas negativamente ou positivamente, né? Aprovadas ou desaprovadas. O parecer tem uma conclusão sugerindo uma forma de julgamento. Mas como o Tribunal de Contas é um órgão independente, autônomo e auxiliar, a decisão final não é dele. Em vários casos, no caso do presidente da República, por exemplo, no caso do governador do estado e no caso dos prefeitos municipais. A decisão final é do parlamento, que cabe julgar as contas do chefe do Poder Executivo. O Tribunal de Contas decide de forma final sobre as contas de gestores que estão no nível abaixo do chefe do Poder Executivo. Então, secretários municipais, secretários estaduais, gestores executivos. As contas desses que recebem, movimentam e administram recursos públicos, essas são julgadas, sim, pelo Tribunal de Contas. Agora, as contas do presidente da República, do governador de estado e do prefeito municipal não são julgadas pelo Tribunal de Contas. Elas são apreciadas e dessa apreciação nós temos a emissão de um parecer. Parecer esse que não é vinculativo. É um parecer opinativo, né? E aí o parlamento, a partir de critérios políticos, mais uma vez, verifica se aquela decisão técnica deve também prevalecer de forma política. Professor, eu acho um absurdo isso, professor. Tudo bem, mas foi a estrutura, né, que a nossa Constituição criou. Então, esses órgãos, portanto, controle feito pelo Tribunal de Contas, e esse controle que é feito pelo Legislativo, venhamos e convenhamos, nós conseguimos perceber ele como sendo um controle feito de forma externa àquele que exerce a função administrativa, não é? O gestor público está sendo controlado por um órgão externo do Poder Legislativo, portanto, Câmara dos Deputados, Senado da República, no caso o Congresso Nacional, né? Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas. Isso tudo são órgãos externos, fiscalizando, controlando, analisando contas, verificando se a gestão está ok. Chamamos isso de controle realizado pelo Legislativo, quando você classifica esse controle a partir do órgão controlador. Certo? E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, a disposição da nossa Constituição que ensina isso, né? Que nos esclarece sobre isso de forma expressa, né? A nossa Constituição, no artigo 71, diz assim, ó, o controle externo a cargo do Congresso Nacional, ou seja, quem exerce o controle externo da atividade administrativa é o Poder Legislativo, a cargo do Congresso Nacional. Será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ou seja, o Tribunal de Contas auxilia o Congresso Nacional. E a este, ó, Tribunal de Contas, compete. Então, cabe o que ao Tribunal de Contas? Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio. É um parecer prévio, não é uma sentença, né? É um parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Ah, professor, interessante, interessante. Também cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas, veja, em relação ao presidente da República, ou seja, em relação ao chefe do Executivo, e aí você também pode levar isso para as assembleias legislativas, no âmbito do governo estadual, e também para as câmaras municipais, no âmbito do município, né, do prefeito,
É a mesma lógica aplicada a essas três instâncias. Quanto a isso, o Tribunal de Contas emite parecer. Já quando se tratar de administradores e demais responsáveis por dinheiros públicos, aí o Tribunal de Contas vai julgar, certo? Vai julgar. Vou botar aqui no silencioso, que esse bicho está tocando muito. Então, cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta ou indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então, no caso, tirando o chefe do Poder Executivo, todos os demais administradores e responsáveis por dinheiros públicos no âmbito da União terão as suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas, certo? Professor, que coisa interessante, não sabia. Quer dizer que o Tribunal de Contas julga, né, professor? Contas julga. E é por isso, né, professor, que o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Judiciário, não é isso? Já que ele é um tribunal, ó a pegadinha aí. O cara bota isso na prova da OAB e o cara rapaz, realmente tem lógica. Tribunal de Contas julga, deve ser órgão do Poder Judiciário. Não é órgão do Poder Judiciário, certo? Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo que tem autonomia, que tem independência funcional e que tem competências restritas àquilo que a Constituição disse. Portanto, matérias específicas, administrativas, financeiras e constitucionais. Beleza? Bom dia, doutor Arthur. Bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, a doutora Amélia está fazendo aqui uma observação no privado. Então, meus amigos, portanto, o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. A gente, quando escuta a palavra tribunal, né, já associa a... Agora, professor, o Tribunal de Contas, os membros do Tribunal de Contas, como é que eles ingressam para se tornar membros do Tribunal de Contas? Eles fazem um concurso público? Eles são nomeados por alguma autoridade? Veja, os membros do Tribunal de Contas, no caso do âmbito da União são 9, todos eles são nomeados pelo presidente da República. Todos eles. Quando há uma vaga no Tribunal de Contas, o presidente nomeia. O presidente nomeia não. O presidente nomeia 3 deles. Porque 3 são escolhidos entre membros do Congresso. E 6 são nomeados pelo presidente e 3 são escolhidos pelos membros do Congresso Nacional. E outros, desses 3 que o presidente nomeia, alguns têm que vir de carreiras que ingressaram por concurso no Tribunal de Contas, que são as carreiras de auditores de contas, auditores substitutos de ministros e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas. Esses aí ingressam por concurso e quando há uma vaga no Tribunal de Contas nessa carreira, destinada a essa carreira, o presidente tem que nomear um dentre eles que compõe essa carreira para ocupar essa vaga. Membros do Tribunal de Contas da União e membros da carreira de auditores substitutos de ministros, tá certo? Esses aí têm prerrogativas de magistrado, tá bom? Então, ou seja, são os conselheiros, os ministros do Tribunal de Contas têm as mesmas prerrogativas que um ministro do STJ. Então, tem vitaliciedade, né? Tem irredutibilidade de subsídio, tem inamovibilidade. Então, eles têm um conjunto de prerrogativas e é uma carreira excelente, né? Carreira excelente. Mas exerce uma jurisdição, entre aspas, que é jurisdição, mas é uma jurisdição administrativa. Não é uma jurisdição que diz o direito com definitividade. Portanto, não é jurisdição judicial, né? Diz o direito, sim, mas dentro da seara administrativa. A gente pode até dizer que o Tribunal de Contas tem em suas competências processos que traduziriam, né, um contencioso administrativo, poderíamos dizer assim, né? Um conflito
dentro do direito administrativo financeiro, que é analisado por ministros no âmbito do TCU, né? Tecnicamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até agora alguma dúvida? Então, beleza. Outra competência do Tribunal de Contas, ó, apreciar o registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Cargo de provimento em comissão, nós já estudamos quando estávamos vendo agentes públicos, né? São cargos de livre nomeação e livre exoneração por parte da autoridade competente. Esses cargos não têm controle o seu ato de nomeação pelo Tribunal de Contas. Já os cargos efetivos e qualquer outras formas de provimento de cargos públicos no âmbito da União, o respectivo processo chega ao Tribunal de Contas para ser registrado lá e analisado quanto à sua legalidade e registro, né? Ser registrado e também verificado a sua legalidade. Quando eu ingressei no Tribunal Regional Eleitoral, que é um órgão da União, a gente passou no concurso, foi nomeado. Aí um dia eu consultando pela internet pelo meu nome, né? Viu que já tinha na internet sobre o meu nome, eu vi que tinha lá um processo no Tribunal de Contas. Eu digo, votos, que é isso? Estou respondendo um processo no Tribunal de Contas. Quando eu fui lá olhar, na verdade era apenas o ato de registro, né? Meu e dos meus colegas que ingressaram comigo no concurso lá no Tribunal de Contas. O TRE daqui mandou para o Tribunal de Contas todo o processo do concurso para que o Tribunal de Contas homologasse a nossa nomeação e fizesse o registro, né? Lá nos bancos de dados do TCU. Tranquilo? Também já tive contas minhas julgadas no Tribunal de Contas, porque muitas vezes aqui no âmbito do tribunal eu sou suprido, ou seja, eu recebo dinheiro público para fazer pequenas compras, compras de pequena monta. E quando eu faço isso, eu tenho que prestar contas. Eu presto contas ao meu órgão interno aqui, órgão de controle interno do tribunal, e depois, como eu movimentei recursos públicos, isso vai lá para o Tribunal de Contas. Porque, como disse a nossa Constituição, ó, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis, qualquer responsável por dinheiro público, bens ou valores da administração direta, ou seja, um tribunal regional eleitoral, administração direta, serão encaminhados esses processos para o Tribunal de Contas analisar e verificar a regularidade disso. Tranquilo, pessoal? Beleza. Interessante, professor. Não sabia. A Andrea fez uma pergunta aqui no privado, deixa eu ver aqui. O TCU dá seu parecer. Existem provas, delação premiada, etc. Os fulanos acabam por serem condenados, mas aí depois descobrem que há vício no processo. Os fulanos tipo Zé Disseu e Pezão são descondenados, eu acho que ela quis escrever isso, como se absolutamente nada tivesse acontecido. O TCU está muito sem moral, professor. Pois é, a competência do Tribunal de Contas, nós temos, doutores e doutoras, uma competência de julgamento administrativo. Entendo uma competência de julgamento administrativo, a decisão não consegue, ela transita em julgado apenas na esfera administrativa. Mas nós temos um princípio na nossa Constituição, que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição, que permite que aqueles que têm decisões na esfera administrativa busquem o Poder Judiciário para que o Judiciário reaprecie se aquele processo administrativo transcorreu de forma legal, né? Respeitando todas as garantias. E isso foi levado ao Supremo. E não há, dentro da nossa ordem jurídica, nenhum órgão superior ao Supremo Tribunal Federal. O único órgão que poderia frear algum ministro do Supremo seria o Senado Federal, né? Ou o Congresso Nacional, se promovesse uma emenda à Constituição, reformulando, diríamos assim, a infraestrutura e as prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, o que eu não vislumbro nem nos próximos 10, nem nos próximos 20, nem nos próximos 100 anos, certo? Então, o Supremo, no Brasil, é sempre aquele que dará a última palavra sobre questões de natureza jurisdicional.
e a decisão dele transitará em julgado, e aí sim, né, teremos esses personagens aí da nossa história tendo a sua ficha limpada, apesar dos fatos, certo? Beleza, pessoal, então vamos para cima, né? Falamos aqui da terceira competência, e nós temos aqui no artigo 71, viu, várias competências do Tribunal de Contas. Eu trouxe aqui para a gente ler algumas, mas também não vou ficar somente lendo competências do Tribunal de Contas. A leitura é importante que vocês façam depois em casa desse artigo, um artigo importante, certo? Lembrando, o Tribunal de Contas exerce uma jurisdição administrativa de contas, né? No âmbito do Poder Executivo, se for o chefe do Poder Executivo, ele sequer julga, ele apenas emite um parecer prévio. Quem julga é o Parlamento, Congresso Nacional. Ah, professor, interessante, interessante. Agora, se for contas de administradores públicos que estão na hierarquia do Estado, abaixo do chefe do Poder Executivo, aí sim o Tribunal de Contas vai julgar essas contas. Professor, esse julgamento do Tribunal de Contas, ele vai fazer coisa julgada? Vai fazer coisa julgada apenas na esfera administrativa. Porque quem tem as contas desaprovadas no Tribunal de Contas poderá ainda procurar o Poder Judiciário, em virtude do princípio da inafastabilidade de jurisdição, para reapreciar se aquele processo no Tribunal de Contas obedeceu ampla defesa, contraditório, obedeceu o rito legal previsto no próprio regimento interno do Tribunal de Contas. Em acontecendo isso, o Judiciário vai reafirmar a decisão do Tribunal de Contas ou vai anulá-la. Quando anula, anula todo o processo, informa o Tribunal de Contas para que faça outro, corrigindo o vício detectado, na medida em que também não cabe ao Poder Judiciário julgar as contas desses administradores. Ele apenas aprecia a legalidade do processo. O Judiciário não pode reformar o mérito da decisão do Tribunal de Contas que desaprovou ou que aprovou as contas do administrador público. Ele pode anular o processo. Porque como essa competência é constitucional e foi dada apenas aos tribunais de contas, em estando um processo anulado, o Poder Judiciário vai informar o Tribunal de Contas que reautue e corrija a tramitação, fazendo uma tramitação nova, adequada da apreciação das contas daquele gestor público. Mesmo que ao final disso se chegue à mesma conclusão de mérito, mas o ritual sendo viciado, né? Ou seja, as normas processuais, não havendo ampla defesa, não havendo contraditório, aí o judiciário anula e determina que o Tribunal de Contas refaça o processo, seja para proferir uma decisão de mérito igualzinha, seja para mudar o mérito daquela decisão. Quando isso acontece, normalmente, quando o processo é retornado ao Tribunal de Contas, a conduta ilícita está prescrita. Então, não há, normalmente, o segundo julgamento. Professor, por que isso é feito assim, professor? Isso aí é feito assim para não funcionar mesmo, é? Aí vocês é que respondem a pergunta. Tá certo? Mas são assim as coisas no nosso país, pessoal, tá bom? Nós temos alguns temores e é preciso, de fato, haver freios e contrapesos. Eu acho que isso faz parte de uma democracia e precisa ter, sob pena de abusos, né? Só que a gente também tem muitos instrumentos que garantem impunidade em várias instâncias. E a maior forma de você garantir impunidade é você criando uma relação de dependência nas cúpulas entre aqueles que nomeiam e aqueles que são nomeados, né? Porque quem nomeia será julgado pelos nomeados. Então isso é algo, isso nas cúpulas dos poderes da República sempre é a regra, né? Então só assim, aliás, não é nem só. Quem poderia ter mais independência para julgar seria alguém que tivesse chegado às cúpulas por outros instrumentos, que não a nomeação direta, porque toda pessoa que é nomeada por uma autoridade fica em débito com aquela autoridade, né? Principalmente se essa nomeação tiver sido feita a partir de critérios subjetivos, né? De amizade, né? De ter sido meu advogado, de ter sido advogado do meu partido. Então, isso, sem dúvida nenhuma, dificilmente garantirá uma isenção plena.
Talvez, se não, eu tenho um artigo que eu publiquei em 2007, informando nesse artigo, fazendo uma análise crítica da consolidação da jurisprudência no Brasil, que estava na época da aprovação da súmula vinculante no Brasil, certo? Em 2007. Eu disse que aquilo ali iria gerar alta concentração de poder e que aquilo ali iria ser instrumento de politização do Supremo Tribunal Federal, que deixaria de ser um órgão técnico, político, para passar a ser um órgão político e um pouquinho técnico, né? Mais ou menos assim o que aconteceu, certo? Isso foi em 2007. Por quê? Porque com o Instituto da Reeleição, um presidente que se reelege, ele tem muitas chances de nomear muitos ministros do Supremo e formar maioria. Formando maioria de 2/3 no Supremo, que equivale a 7 ministros, ele consegue aprovar qualquer súmula vinculante, se esses ministros não tiverem a altivez necessária de julgar com imparcialidade. Então, nós temos um problema que é estrutural, né, na minha leitura, certo? E eu sei disso e não tenho nenhuma dúvida que todos os juristas do Brasil sabem disso, né? Mas a classe política da cúpula não quer mudar esse sistema, certo? Quem propõe mudar certas coisas, muitas vezes sofre reprimendas da mídia de massa e de uma parte considerável do eleitorado que sofre as consequências desse sistema, né? Sofre as consequências, mas quer permanecer, quer permanecer nessa, diríamos assim, nesse jogo. Se acostumou com esse jogo, não quer mais comprar briga. Então, isso infelizmente acontece. Tá certo, meus amigos? Mas no caso do TCU, por exemplo, o TCU, ó, eu acabei de falar para vocês, no TCU, quem nomeia é o presidente da República. Né? Quem nomeia os ministros do TCU é o presidente da República. Na verdade, 6 dos 9 é ele que nomeia. E 3, porque ele nomeia dentro dos membros de carreira, esses ingressaram para o concurso, tudo bem, mas ele vai ter que escolher um dentro desse de carreira, já dá um pouco mais de independência, mas ele não é uma independência total. Ele nomeia alguns pela cor dos olhos, e ele nomeia, e o outro é nomeado, os outros são nomeados pelo parlamento, pelo Congresso Nacional, também políticos. Então, não é fácil, certo? Nosso sistema não é fácil. Tranquilo? Meus amigos, dito isso, né? Aí nós temos aqui mais algumas competências fixadas para o Tribunal de Contas, ó, que diz o seguinte, ó, cabe ao Tribunal de Contas realizar por iniciativa própria. Se ele quiser, ele pode fazer de ofício. Da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções, auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, ou seja, ele pode fazer auditorias, certo? Inspeções, ok? Para que verifique situações contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais, patrimoniais nas unidades administrativas do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O Judiciário, no âmbito das suas contas, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, certo? Só que é uma fiscalização, repito, né, administrativa, né? Administrativa. Pode um presidente do tribunal ter as suas contas julgadas desaprovadas pelo Tribunal de Contas? Pode, pode. Eu nunca vi, mas pode, certo? Então, o executivo nós já sabemos, né? Então, portanto, é o seguinte, o Tribunal de Contas é esse órgão fiscalizador dos gastos e dos recursos públicos. Agora, uma coisa é certa, se for Arley, que, por exemplo, na hora de prestar contas errar por causa de R$ 50, vai ter as contas julgadas desaprovadas, vai ser aberto um PAD, vou ter que devolver em dobro o valor, vou ficar uns 3 meses sem dormir, porque certamente isso vai ter sido decorrente de um erro e não de uma imoralidade ou corrupção da minha parte. E, para mim, a chance de dar alguma merda é grande. Mas para um caba grande é difícil, viu? É difícil. Então, item 5, ó, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, cujo capital social a União participe.
de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Nós temos empresas no Brasil que são supranacionais. Uma delas é a empresa de Itaipu, né? Itaipu Binacional. As contas nacionais da Itaipu, ou seja, os dinheiros que são gastos em Itaipu pelo erário público, são fiscalizáveis pelo Tribunal de Contas. Tá certo? O Tribunal de Contas, auxiliando o Congresso, pode fazer auditorias, inspeções lá em Itaipu Binacional para analisar as contas nacionais, ou seja, os dinheiros que o nosso lado, entre aspas, né, a nossa parte de Itaipu gastou, competência do Tribunal de Contas. Também cabe ao Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a município, Distrito Federal e Estado. A União repassa diversos valores para os estados e municípios? Repassa, faz parte, né? Esses repasses que são feitos por meio de ajuste, convênio ou outro instrumento congênero podem ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas. É por isso, às vezes, que nós vemos o Tribunal de Contas desaprovando as contas de um secretário municipal de Venha Ver, que é uma cidade aqui no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque Venha Ver é um município pequeno, recebeu verbas da União por meio de um convênio. E aí a União fiscaliza esses gastos, essa gestão dessas verbas por meio de uma auditoria e percebe que o gestor local, ou seja, o secretário municipal ou o prefeito municipal, nesse caso o prefeito, não estará tendo as contas julgadas pelo município, não. Esse prefeito é considerado um administrador. E aí o Tribunal de Contas pode julgar as suas contas de gestão desaprovadas e aplicar a respectiva sanção. Professor, quais são as sanções que o Tribunal de Contas pode aplicar? São sanções administrativas, que, via de regra, são anulação de contratações, anulação de procedimentos licitatórios, aplicação de multa ao gestor público, aplicação de ordem para devolver ao erário público os valores que deram prejuízo. Essas são as sanções. Sanções de prisão, sanções de condenação por improbidade administrativa. Não, essas aí só podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário. O processo, no âmbito das contas, ele é administrativo. Aí ele acaba, o Tribunal de Contas remete cópia ao Ministério Público e o Ministério Público estadual ou federal ingressará com a ação de improbidade adequada para a responsabilização judicial por improbidade administrativa. Ou então o Ministério Público vai entrar com a ação penal adequada para a responsabilização criminal do gestor público. Então, o Tribunal de Contas é uma análise de natureza administrativa, financeira, contábil, operacional. Certo? Fiquem com isso em mente. Não é órgão do Poder Judiciário, é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Show de bola, professor, tranquilo. Também cabe ao Tribunal de Contas prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ou seja, às vezes o Congresso está numa comissão lá, pensando em um projeto de lei, né? Pensando em verificar, enfim, fazer alguma proposta legislativa, e ele requer informações do Tribunal de Contas. E, portanto, o Tribunal de Contas tem o dever de prestar essas informações na medida em que ele é um órgão, auxiliar do Poder Legislativo. Veja, ele não é menor, tá certo? Na hierarquia. Se você fosse desenhar o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, você tem que colocar um do lado do outro, porque ele é auxiliar, certo? Ele não pertence ao Poder Legislativo. Ele é auxiliar, ele é independente, ele é autônomo, ele tem autonomia financeira, autonomia administrativa, tem quadro de pessoal próprio, os ministros têm garantia de vitaliciedade na movibilidade, então ele é um órgão autônomo, só que auxiliar. Essas são as expressões que a Constituição utilizou e a doutrina, interpretando esse papel, diríamos assim, sui generis, afinal de contas, o classifica dessa forma, tá certo? Beleza, pessoal? Sempre nessa missão de fazer esse controle externo, na verdade, exercido pelo Congresso, sempre na missão de fazer esse auxílio, né, a um controle externo exercido pelo Congresso Nacional. E aí, nós finalizamos aqui as últimas competências do artigo 71 dos Tribunais de Contas, diz o seguinte,
cabe ao Tribunal de Contas aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade nas contas, as sanções previstas em lei, que eu acabei falando para vocês, né? Quais são as sanções, professor? Sanções são multa, né? Ressarcimento do dano causado pelo gestor público, mas sanções de prisão, sanções de limitação por improbidade administrativa, suspensão de direitos políticos, sanções dessa monta não podem ser aplicadas pelo Tribunal de Contas. O processo do Tribunal de Contas, ele é instrumento instrutório, digamos assim. Ele serve para instruir a respectiva ação judicial que vai, ao final, culminar a sanção mais severa, mais dura, né? Que é a prisão, né? Que é o perdimento de bens, que é a condenação por improbidade e a suspensão dos direitos políticos. Então, o Tribunal de Contas não tem esse poder. A sanção que ele aplica é multa e ressarcimento ao erário, ou ainda anulação, no caso da gestão, poder anular, né, os atos realizados por aquele gestor público. Também cabe ao Tribunal de Contas assinar prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Veja que, nesse caso, o Tribunal de Contas faz uma auditoria, ele acaba exercendo aqui uma função de orientação. Função orientação para correção, orientação, né? Uma função de orientação. Por quê? Vejamos bem. Imaginemos aí todos os municípios do Brasil, certo? Às vezes, nesses municípios do Brasil, nós temos diversas realidades, nos menores, às vezes é difícil ter pessoas qualificadas o suficiente para administrar e bem gerir a coisa pública. E às vezes, nessas impressões de recursos públicos que chegam ao Tribunal de Contas, e vai ser feita uma auditoria lá naquele local, o Tribunal de Contas percebe, e os agentes do Tribunal de Contas percebem, os fiscais, né, que são servidores, esses sim, de carreira, que ingressam por concurso público, a gente chama auditores de controle externo. Eles vão lá e eles detectam que houve falhas, houve ilegalidades. Não falhas decorrentes de má-fé ou de corrupção, falhas decorrentes de ignorância, de ausência de capacidade técnica. E aí, nesse tipo de caso, o Tribunal de Contas pode emitir orientações, instruções, certo? Assinando prazo para que aquele gestor corrija o defeito. Caberá ainda ao Tribunal de Contas sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Às vezes, o Tribunal de Contas começa a fazer uma perícia, uma auditoria, uma inspeção e vê uma ilegalidade. Ele pode sustar esse ato, determinar que se pare aquele procedimento licitatório com indício de fraude, indício de corrupção. Ele pode fazer isso. Ele sustar é mandar parar. Ei, para esse procedimento aí. Não realiza esse contrato. Tem muitos indícios aqui de fraude, de ilegalidade. Parem. Aí ele faz isso e informa à Câmara ou ao Senado, que são, de fato, os titulares, né, do controle externo, que é o Congresso Nacional. Se, depois de informar isso aos titulares do controle externo, que é o Congresso Nacional, nenhuma medida for tomada, né, aí o Tribunal de Contas poderá representar ao poder competente sobre essas irregularidades e abusos apurados. Então, o Tribunal de Contas, portanto, repito, ele não tem um poder assim sancionatório tão grande, certo? A não ser aplicar multas, determinar a devolução dos danos ao erário, apenas. E, no caso, suspender, né, os atos que foram impugnados perante ele. Se não for tomada providência de forma voluntária pelo administrador público, aí o Tribunal de Contas vai ter que juntar todo esse calhamaço de documentação que ele tem e representar. O que quer dizer isso? Representar ao poder competente. Encaminhar para o poder competente, por meio de um ofício, né, uma carta, um ofício, informando todas aquelas ilegalidades para que o poder competente processe e julgue. Quem é esse poder competente, professor? Via de regra, é o Ministério Público. Né? O Ministério Público vai lá e ingressa com a ação. Pega aquele calhamaço de provas de ilegalidades na administração pública, ingressa em juízo para aí sim
o processo judicial iniciar e haver a possibilidade de responsabilização mais incisiva. A doutora falou aqui, beleza. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Pois é, isso aí existia na Constituição de 1824, né? Mas agora a doutora Maíla está trazendo aí o poder moderador exercido. E olha, quem disse isso, viu? Que o Supremo Poder Moderador foi o senhor ministro Dias Toffoli. Ele disse isso expressamente, lá em Portugal. E pouquíssimos foram os juristas que disseram assim: ei, volta ali para a universidade ali, veja lá, só tem 3 poderes, viu? Ninguém disse isso a ele. É porque o bichinho nunca passou num concurso de juiz, pessoal, certo? Ele já chegou direto para ministro do Supremo, né? Porque ele tinha sido advogado do partido que governa o Brasil hoje em dia. O critério foi esse, certo? Ele tinha conseguido passar na OAB, ou seja, isso é uma esperança para todos nós, né? Se nós passarmos na OAB, podemos ser ministro do Supremo, porque isso já garante notório saber jurídico, não é isso? Isso aconteceu, certo? E as instituições brasileiras, o Senado da República, a imprensa, né? Infelizmente, cada vez com menos credibilidade, não bateu nisso, deixou passar, né? Deixou passar e tal, e tá aí. Né? Você bota um ministro desse que não sabe nem que só temos 3 poderes e que o poder moderador é típico de tiranias, diz isso em público. Aí o cara desse faz o quê? Instaura inquérito de ofício, não distribui de forma aleatória, e aí fica acontecendo as coisas. Aí um dia eu acho que isso vai ter que ser corrigido pelos pares dele, não sei. Mas ele também não faz isso sozinho. Lá tem um bocado de gente que era muito bom, doutrinador, que está deixando passar. Ou seja, tem alguma coisa ali esquisita acontecendo. Certo? Porque ali todo mundo sabe isso que eu estou dizendo para vocês. Inclusive, está nos livros deles que eu estudei. Então, eu diria que não se trata de ciência o que está acontecendo. Certo? Se trata de outras coisas que eu não quero ser preso, não vou falar. Beleza, pessoal? Show de bola. Então, dito isso, nós aí entendemos como é que é feito a importância desse órgão, Tribunal de Contas, né? Vale a pena vocês lerem o artigo 71 inteiro, certo? Entenderem o funcionamento do Tribunal de Contas, porque é um órgão muito importante naquilo que a gente chama de controle da administração pública. Porque ele auxilia o controle feito pelo Poder Legislativo, fiscalizando, realizando auditorias, e no caso do Presidente da República, emitindo um parecer prévio, o qual será apreciado e julgado, né, pelo Congresso Nacional. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? O Poder Legislativo ainda pode exercer outras formas de controle do Poder Executivo, né? O Poder Legislativo, por exemplo, eles podem instaurar comissões parlamentares de inquérito. O que é isso, professor? Uma comissão parlamentar de inquérito nada mais é do que um instrumento de fiscalização do Poder Legislativo sobre o Poder Judiciário, sobre o Poder Executivo, sobre determinada esfera da administração pública. Isso pode acontecer, certo? É o exercício da legitimidade popular dada pelo voto aos representantes do povo, fiscalizando o Poder Executivo, comissão parlamentar de inquérito, para verificar se houve alguma ilegalidade capaz de iniciar, né, de ser encaminhada ao Ministério Público para ser dado início à ação penal respectiva. Também pode haver convocação de ministros, feito pelo Legislativo. Nós já vimos isso acontecer. O Poder Legislativo convoca o ministro para que o ministro vá lá prestar esclarecimentos sobre os gastos da sua pasta, sobre as medidas que estão sendo tomadas dentro da sua gestão, tá certo? Em relação, por exemplo, à pandemia, em relação à educação, em relação à segurança pública, né? Um ministro que conseguiu entrar dentro de uma favela dominada pelo tráfico e depois virou ministro supremo, né? Ninguém entra nessa favela lá, nem a polícia entra. Ele entrou com 2 carrinhos da Polícia Federal atrás dele ali, numa boa. Foi conversar com o povo, né? Conversar com o povo, que ninguém sabe quem é esse povo. Aconteceu. Ninguém bateu nisso. Então, quem bateu levou pancada. Não, que é isso? Isso é inclusão, isso aí é debate institucional republicano. Virou ministro supremo. Aí, depois alguns dizem, mas rapaz, o crime organizado domina o Brasil. Pô, bicho. Você tá vendo as coisas na sua cara e não tá percebendo? Paciência, né? As consequências virão. Certo? Então, paciência. Então, entenderam que o poder
do controle, o controle exercido pelo Poder Legislativo é muito importante, pessoal. Por isso que a gente, quando vai escolher candidatos ao parlamento, tem que pensar bem quem é esse candidato, que perspectiva ideológica ele propugna, né? Que ações ele tem, qual é o histórico dele ao longo da sua vida, porque o Poder Legislativo pode e é, dentro da nossa Constituição, o poder capaz de promover mais equilíbrio, né? Nos abusos que possam vir ser cometidos pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Esse é o Poder Legislativo, que é onde estão os nossos representantes. Beleza, pessoal, beleza. Então, então finalizamos com isso a ideia de controle exercido pelo Poder Legislativo, certo? São 9h45, eu vou dar uma paradinha antes, hoje de 15 minutinhos até 10 horas, tá bom? Aí de 10 horas a gente volta, na verdade 13 minutos. Vou tomar uma aguinha ali que eu não deixei água aqui perto. A gente volta daqui a 13 minutos e continuaremos. Valeu!